punições são importantes porque elas têm um efeito de exemplaridade, ela tem um efeito pedagógico para desestimular que outras pessoas também se sintam encorajadas a praticar a corrupção. É preciso educar a população e as crianças para que não aceitar a corrupção como algo natural, como um destino histórico do povo brasileiro. Nós é que devemos escolher os mais elevados padrões se nós quisermos ter um país de primeiro mundo. Doutor Júlio, uma das punições aos maus gestores, aos que desviam, é a devolução daquele dinheiro público que é desviado. E aí quase 95% dos casos não se verifica essa devolução. Isso facilita, evidentemente, a corrupção? A devolução em si ela não é uma punição, ela é uma necessidade de reparação do dano. A punição são multas, prisão, outras sanções. Mas quanto mais demorada a descoberta do ato e o processo até que se chegue à conclusão, à sua conclusão, mais difícil é a recuperação de valores. Daí que uma das 10 medidas contra a corrupção tem justamente a finalidade de facilitar o bloqueio de bens e a recuperação de ativos e a venda de ativos, mesmo antes da conclusão do processo, para garantir a reparação do dano. Como você analisa... Para a sociedade é mais importante que esse dinheiro seja devolvido que o gestor seja preso, porque aí recupera-se o erário, o dinheiro que foi desviado. Não, as duas questões são igualmente necessárias, porque só a devolução do recurso sem punição adequada não vai ter a função de desencorajar novas práticas, porque aquele ali foi pego, mas e os outros que não forem pegos, né? Então é preciso que quando alguém é flagrado cometendo crime de corrupção, que a punição seja exemplar. Como o senhor analisa essa proposta de mudar o processo da delação premiada? É preciso muito cuidado, a sociedade tem que estar muito atenta a possíveis retrocessos neste instrumento de investigação. A delação premiada, nesse contorno atual, é recente, é de 2013, tem se revelado um instrumento extremamente produtivo para a investigação. A Operação Lava Jato não teria avançado tanto se não pudéssemos ter contato com esse instrumento. Então, qualquer tentativa de restringir seu uso pode significar uma diminuição da capacidade do Estado de combater a corrupção. Que tipos de leis poderiam ser sugeridas para o combate à corrupção? As 10 medidas contra a corrupção, um conjunto bastante expressivo de medidas que vão nessa linha, além da eliminação do foro por prerrogativa de função, porque os tribunais superiores não estão instrumentalizados, organizados para julgar tantos casos penais de uma vez. Tem 67 autoridades investigadas com autorização do Supremo Tribunal Federal. Dificilmente o Supremo vai conseguir dar vazão a esses processos na velocidade necessária para um bom combate à corrupção. O senhor emitiu um parecer no TCU que rejeitou as contas da presidente afastada Dilma Rousseff. Como é que o senhor se sente nesse momento em que ela foi afastada do governo? A emissão do meu parecer foi apenas o cumprimento do meu dever. Esse afastamento da presidente das suas funções passa por uma avaliação jurídica, que foi o que o Tribunal de Contas fez, mas também por uma avaliação política do Congresso Nacional. Por isso que esse processo de impeachment corre numa casa política também, né? Existe a base jurídica, mas tem que haver uma avaliação política também. Senão seria um julgamento feito no Supremo Tribunal Federal, né? Se esse julgamento é cometido ao Senado Federal, é porque a Constituição quer que esse julgamento tenha essas duas dimensões, a jurídica e a política. Pelo que vem sendo divulgado no país com relação à Lava Jato, com relação a interferências de políticos nessa operação, o senhor acredita que ela deva ser barrada ou não? Acredito que não. Acredito que não há espaço para interferência política na Lava Jato. Os membros do Ministério Público estão agindo com toda a independência, infensos a qualquer tipo de argumentação política, de conveniência de investigar alguém ou deixar de investigar outra pessoa, isso não existe. O Judiciário também tem se portado com extremo rigor e independência. Eu não consigo acreditar que nenhum político consiga, com este apoio, com essa visibilidade que essa operação tenha, sequer estabelecer uma conversa com alguma autoridade nesse sentido.
Qual o papel da sociedade, então, para auxiliar para que os políticos não interfiram, como já tentaram várias vezes interferir no processo? Acho que a sociedade tem que estar atenta, vigilante, cobrando de todos os órgãos, do Ministério Público, do Judiciário, dos próprios parlamentares, uma postura de combate sempre efetiva à corrupção, o mais rápido possível. É a aprovação de leis que garantam e não que signifiquem retrocesso no combate à corrupção. Que o Ministério Público seja célere e diligente, que o Judiciário também dê uma resposta à sociedade num prazo razoável. O senhor acredita que a partir de operações como a Lava Jato, por exemplo, e o afastamento da autoridade maior do país, a presidente Dilma, o país pode estar dando um grande passo em relação a essa chaga que é a corrupção? A Operação Lava Jato, sem dúvida, traz um grande avanço à corrupção, no combate à corrupção, porque ela mostra que é possível combater, com instrumentos de investigação adequados, com um judiciário célere e diligente, é possível dar uma resposta que a sociedade clama. A questão do afastamento da presidente tem outra razão de ser, né? O afastamento não se deu por envolvimento com a Operação Lava Jato, mas pelo cometimento de crimes de responsabilidade relacionados à gestão fiscal do país. Mas também é importante porque mostra que todos estão sujeitos às leis. A mais alta autoridade da República se submete às leis e às sanções previstas no ordenamento jurídico. Então tem um efeito pedagógico importante. Procurador, o impeachment cabe a partir das contas da Dilma? Não, o impeachment cabe a partir do cometimento de crimes de responsabilidade, independentemente do julgamento das contas. Houveram esses crimes? Na minha avaliação, sim. Então ela pode, sim, sofrer o impeachment? Na minha avaliação, os crimes estão bem configurados, como eu mostrei na comissão do Senado. Foram cometidos crimes tanto quanto com violações à lei de responsabilidade fiscal e também com a emissão de decretos sem autorização, decretos de abertura de créditos orçamentários sem prévia autorização do Congresso Nacional. Além do impedimento, ela pode sofrer outras punições do Poder Judiciário? Se houver o oferecimento de ações por parte do Procurador-Geral da República, sim. Houve cometimento de crime de responsabilidade por conta do hoje presidente em exercício Michel Temer? Como alguém fala? Não, eu não identifiquei nenhum. Porque se fala que também assinou os mesmos decretos. Veja, em 2015 não houve assinatura de nenhum decreto na mesma situação que a presidente Dilma. Os decretos assinados pelo presidente em exercício Michel Temer em 2015 se equiparam a vários outros da presidente Dilma, também anteriores ao envio do projeto de lei de alteração da meta e que não são considerados irregulares, porque até aquele momento não estava evidenciado o descumprimento da meta fiscal. Em 2014, no final do ano, houve 3 decretos assinados, mas a minha avaliação, que eu externei em parecer, é de que tanto o vice-presidente, quanto o presidente da Câmara ou do Senado, ou mesmo o presidente do Supremo, todas essas autoridades podem exercer a interinidade da presidência da República por 1 ou 2 dias. Se essas autoridades assinarem decretos nesse momento, não se pode atribuir a elas a responsabilidade por esses decretos, ainda mais um crime de responsabilidade, porque são todos preparados e conduzidos pela equipe escolhida, indicada e administrada pela titular do cargo. Sistema Correio. Com você somos mais.